Viu Podcast, a sua mídia digital. Acompanhar uma guerra no Oriente Médio entre o Israel e o Hamas exige ficar atento às bombas, às armas, aos ataques e também à guerra de narrativas, porque além desta iniciativa genocida de Israel, que tenta extirpar, promover uma limpeza étnica na Palestina, para expandir o Estado de Israel, deliberadamente, isso abertamente, isso não é mais segredo, eles falam isso abertamente, ocorre também uma batalha, uma guerra de narrativas. E numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Vamos ao fato mais recente, que ocorreu nesse dia 17 de outubro de 2023, uma terça-feira, foi o ataque deliberado das forças aéreas de Israel contra um hospital na faixa de Gaza. Um hospital que abrigava, além de pessoas doentes, além de pessoas feridas, mas também a população civil que estava desalojada de suas casas. E ali tinha crianças, tinha idosos, tinha a população civil indefesa. E Israel não tem poupado vidas de civis e não esconde isso. Desde o dia 7 de outubro, quando ocorreu a operação denominada Tempestade de Al-Aqsa, deflagrada pelo Hamas em território palestino ocupado por Israel, é bom que se coloque assim, o governo do Benjamin Netanyahu, premier de extrema-direita, todo o seu gabinete, eles foram uníssonos em afirmar que a partir daquele ato ali do Hamas estava decretado o destino dos palestinos, seriam varridos. O ministro da Defesa israelense, ele se referiu aos palestinos como animais humanos. E sucedendo a todos esses atos, o Benjamin Netanyahu, o governo de Israel, eles têm feito uma campanha pedindo à população civil que deixasse o hospital na faixa de Gaza, que seria bombardeado. A ONU e outros organismos internacionais informaram que seria impossível você esvaziar um hospital e no prazo exíguo até que estava sendo imposto pelo governo de Israel. Vai levar aquele pessoal para onde? Já que a faixa de Gaza ela está toda bombardeada praticamente. E nos atos seguintes vem aí bombardeios consecutivos da aviação israelense contra casas, contra residências, contra a população civil. E no prazo que estava estabelecido por Israel, aquele prazo, acontece esse bombardeio. A opinião pública mundial, diante das imagens de crianças esfaceladas, com o pai correndo com os restos mortais dos filhos, dizendo que os filhos morreram no bombardeio, a repercussão internacional foi péssima. A opinião pública se manifestando nas ruas, a comunidade árabe pelo mundo manifestando-se em frente às embaixadas de Israel, em frente às embaixadas dos Estados Unidos, se incendiou praticamente ainda mais o Oriente Médio. Israel, posteriormente, iniciou então sua guerra de narrativa. Diante dessa repercussão mundial negativa, o que Israel faz? Mobiliza a sua mídia digital, os jornais ocidentais alinhados à sua doutrina, à sua política expansionista, o governo israelense, e começa a difundir a informação de que foi um acidente com um foguete disparado pela Jihad Islâmica. Esse foguete ele teria sido disparado contra o território israelense, no caminho ele caiu dentro do hospital, explodiu tudo. Uma controvérsia, uma desculpa esfarrapada que convence apenas um público uma corrente e quer acreditar, que precisa acreditar em alguma coisa que Israel fale, mas que não convence governo nenhum, não convence serviço de segurança nenhum, não convence ninguém. E ainda difundiu imagens de twitters completamente, coisas montadas, mostrando assim o horário para provar que o foguete, que não foi um ataque da Força Aérea de Israel. Mas por que essa dinâmica de Israel, essa campanha suicida, essa campanha praticamente é um terrorismo de Estado contra a Palestina?
Isso não começa agora. O Benjamin Netanyahu diz que os ataques contra a Palestina eles são deflagrados a partir do momento em que o Hamas invadiu os territórios ocupados por meio da operação Tempestade de Al-Aqsa. Mentira. Israel bombardeia a faixa de Gaza, bombardeia a Palestina sistematicamente durante anos. Intensificou muito mais agora, esses bombardeios eles têm uma intensidade muito maior nesse momento, mas sempre bombardeou, não é de hoje. A guerra entre Israel e Palestina ela não começa no dia 7 de outubro, quando foi deflagrada a operação Tempestade de Al-Aqsa. Essa guerra ela tem 75 anos desde que se estabeleceu o Estado de Israel. E por uma razão lógica. Uma resolução da ONU no pós-guerra, após a guerra de 1945, ela pontuou a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Antes mesmo da ONU implantar sua resolução, Israel ocupou o território em que está, estabeleceu-se ele como Estado, sendo reconhecido pela ONU muitos anos depois. Foi imediatamente. A partir daí, Israel inicia sua política expansionista. E quem acha que é uma guerra entre dois estados está enganado, porque não existe o Estado da Palestina. Existe o território, uma autoridade nacional palestina, mas não existe. O Estado da Palestina não é reconhecido. Israel é reconhecido. Então, é a guerra entre Israel e um território. A guerra entre Israel e uma faixa desse território. Faixa de Gaza. Mas o que Israel pretende, na verdade, e aí vem o sincericídio, a verdade inconveniente que está nas expressões e no que falam as autoridades israelenses, é promover uma limpeza étnica, é exterminar a população palestina. Porque a doutrina do governo de Israel é um único Estado, o de Israel, ocupando toda a Palestina. Isso foi demonstrado em um discurso do premier Benjamin Netanyahu, recentemente na ONU, que foi muito bem pontuado pelo jornalista Pepe Escobar no podcast Pepe Café. Aqui, tem na playlist aqui no Viu Podcast. Você pode conferir. Pepe Escobar pontuou muito bem isso. E ali ele já pontuava que haveria um único Estado, Israel ocupando todo o território palestino e com relações estabelecidas em todo o Oriente Médio. A partir da operação Tempestade Al-Aqsa, muita coisa mudou nesse processo. Em primeiro lugar, demonstrou-se que Israel não é aquele mar de segurança que vendia para o Ocidente para tomar dinheiro para financiar ali a sua política de segurança no Oriente Médio. Mostrou que é um Estado vulnerável, que havia muito mais propaganda na história do que propriamente defesa consumada contra ataques inimigos. Houve uma desmoralização dessa retórica. Por outro lado, a reação de Israel, ela provoca também uma reação nos outros estados do Oriente Médio que Israel estava estabelecendo relações diplomáticas. A Arábia Saudita, tudo isso congelou. Então, há toda uma mudança no espectro ali, em todo o cenário, a partir desta operação do Hamas, que obriga, que desesperou o governo de Israel a ponto de desencadear, perdeu o controle todo sobre esse processo. Errou na mão como já vinha errando e agora sim abusou da dose. A partir daqui, o que vai acontecer aí em toda essa história? Israel pode ali se considerar no Oriente Médio isolado, porque não vai ter apoio ali da comunidade ali do Oriente Médio diante do que dessa barbaridade que está travando contra a Palestina. Os países do Oriente Médio que até então estavam fragmentados, eles caminham para o entendimento, para uma coesão. Israel, que era um fator de desestabilização utilizado, que serviu aos Estados Unidos aos interesses ocidentais, ele pode estar com sérias dificuldades futuras para exercer esse papel. Isso vai obrigar os países ocidentais ali a reconfigurar as relações
que até então estavam estabelecidas ali. Israel, no plano mundial, tem apoio dos Estados Unidos, que é um país decadente, um país, sob o ponto de vista financeiro, endividado, uma dívida trilionária, insustentável a longo e médio prazo, que vive se endividando ainda mais com autorização parlamentar para não dar um calote no mundo. O dólar, a caminho também de uma perda de hegemonia como moeda de reserva, tendo em vista que os países estão cada vez mais se desatrelando do dólar nas suas negociações comerciais. Assim, tem um novo formato nessa multipolaridade que acontece no mundo nesse momento, estabelecendo rotas comerciais, relações comerciais, o que vai também esvaziando o poderio dos Estados Unidos, que é o grande financista de Israel. Então muitas coisas começam a se reconfigurar a partir daqui, e Israel desesperadamente tenta mostrar o seguinte, que Israel ainda tem poderio bélico para controlar a situação quando já perdeu o controle da situação. Israel evita até aqui um embate corpo a corpo na faixa de Gaza, uma invasão terrestre, vai ficar apenas até aqui, só tem ficado com bombardeio aéreo, porque suas tropas não são preparadas para o embate corpo a corpo com os jihadistas, ainda mais naquele terreno que está hoje ali a faixa de Gaza, cheio de túneis, as pessoas ali se escondendo com escombro, se torna um alvo fácil, uma ocupação terrestre. O governo de Benjamin Netanyahu, numa queda de popularidade enorme, em que hoje mais de 50%, quase 60% ou mais da população de Israel é favorável à queda do gabinete de Benjamin Netanyahu. Então a situação política de Israel, a situação da opinião pública diante do que Israel está fazendo em Gaza é completamente desfavorável. E enquanto isso se desdobra na faixa de Gaza, enquanto o governo de Israel arrasta o Ocidente, arrasta os Estados Unidos para esse pântano, para esse terreno pantanoso, aí eu quero chamar a atenção para o que acontece em Pequim. Em Pequim, desde esta terça-feira, dia 17 de outubro, acontece o terceiro fórum do Cinturão da Rota, reunindo líderes estadistas de cerca de 140, 130 países, fora representantes ali de entidades internacionais, discutindo ali a montagem de um cinturão, de uma rota comercial. Isso enquanto os Estados Unidos, enquanto a Europa, enquanto o Ocidente, que já tem problemas de sobra, estão mergulhados nesse pântano, agarrados com Benjamin Netanyahu. De um lado se discute comércio e do outro lado os Estados Unidos mergulhados em guerra e se endividando, porque alguém tem que pagar a conta, alguém tem que financiar isso, alguém tem que financiar essa guerra. Além disso, com um monte de banheira inservível, que são os porta-aviões que os Estados Unidos estão enviando para o Mediterrâneo em apoio a Israel, assim como a Grã-Bretanha. Porta-aviões que um míssil disparado do Irã afunda aquilo tudo, pelo Irã, um míssil do Hezbollah é capaz de chegar e provocar um estrago, uma avaria e afundar aquilo tudo, levar tudo para o fundo do oceano. Então essa conjuntura que vai se desenhando no ambiente internacional é uma mudança de mapa, é uma mudança de paradigma, e a operação Tempestade Al-Aqsa até aqui, ela vai mostrando que Israel não tem o controle sobre a situação. Israel tem um poderio bélico para provocar isso que está provocando, um genocídio, atingindo a população civil, mas isso vai ter um ponto zero. Eu não sei até quando, eu não sei qual é o momento em que o Hezbollah, que é um grupo de resistência no Líbano, vai se passar por dissuadido. E tem armas, que tem poderio bélico também estocado. Não sei até que momento. Eu não sei até que momento outras frentes, ninguém pode precisar isso, quando outras frentes de batalhas podem surgir no caminho de Israel, envolvendo outros atores no Oriente Médio. E qual o potencial que isso poderá refletir na economia global.
Nouriel Roubini, o economista que previu a crise de 2008 nos Estados Unidos, aí ficou conhecido como Dr. Catástrofe, ele diz o seguinte, que muitos países no mundo ainda estão subestimando esse conflito, mas eles não se dimensionaram, não abriram os olhos para o que pode acontecer caso o Irã se envolva, porque o Irã tem o controle sobre o Estreito de Hormuz. Se fechar aquilo dali, você fecha uma rota comercial, uma rota de passagem de petróleo para o mundo, você provoca uma hecatombe na economia mundial, um choque sobre a economia mundial. Se outros atores ainda que são produtores de petróleo ali se envolverem, isso poderá provocar aí uma valorização no barril do petróleo acima de $100. E está perto, porque já está fechando, já está batendo aí até os últimos dias, bateu aí $90. Então aí pode bater acima de $100. E a economia mundial, ela ainda não se recuperou do pós-pandemia, ela está num processo ainda de lenta recuperação do pós-pandemia. A economia dos Estados Unidos, que cortou agora todos os subsídios para a população pobre, não está lá essas coisas. A indústria automobilística em Detroit estava até recentemente em meio a uma greve que foi assim, uma das maiores greves dos últimos tempos na indústria automobilística de Detroit. O nível de pobreza e de desemprego nos Estados Unidos é assim, assustador a partir do momento que o governo norte-americano cortou os subsídios que pagava durante a pandemia. A Europa está imersa em problemas, imersas em crises. Tanto estados que enfrentam nesse momento nos Estados Unidos, que enfrentam protestos contra o genocídio em Gaza, quanto também na França o senhor Emmanuel Macron, adotaram medidas restritivas, coercitivas contra quem vai para a rua protestar contra o genocídio na Palestina. Então, assim, já adotaram medidas coercitivas contra protestos da forma assim, mais escancarada do mundo, já não tem mais vergonha, já não tem mais pudor de esconder isso. Há sim uma reviravolta. E no Oriente Médio, essa guerra entre o Hamas e Israel, ela tende a se acentuar porque talvez não se consiga um cessar-fogo imediato. E ainda que se consiga um cessar-fogo, essa guerra ela não vai parar. E vamos também aqui, ainda que se... Porque o que as pessoas não entendem, algumas pessoas, as pessoas estão achando que é uma guerra religiosa, que é uma guerra entre muçulmano e judeu. Não existe guerra entre muçulmano e judeu. O que existe é uma doutrina econômica, uma doutrina política, sionista. Existe uma guerra do sionismo judeu contra Palestina, contra palestinos. Judeu não tem nada a ver com isso. Judeu é outra coisa, a religião judaica é outra coisa, é completamente distinta. Então é preciso assim pontuar isso. Judeu e palestinos, eles convivem bem. Sionista e palestino é que não convive bem. Outra coisa que é preciso aqui também pontuar. Hamas e Estado Islâmico. Nesse momento há uma tentativa de associar o Hamas como um grupo terrorista. Hamas não é um grupo terrorista como tenta se vender aí em nível de Estado Islâmico. O Hamas é um grupo político de resistência. O Hamas é um grupo de resistência que enfrenta a invasão, a colonização de Israel dentro do território palestino. O Hamas é um grupo de resistência, entre tantos outros, que enfrenta a política do judaísmo sionista de extirpar a população palestina, não deixar surgir o Estado palestino e fazer o Estado palestino território de Israel. O único território ali é Israel. E que não respeita uma resolução da ONU, o Estado de Israel. E o Hamas não invadiu Israel. O Hamas entrou em território que é ocupado de Israel, onde acontecia também uma festa rave. Essa festa rave acontecia numa região que é ocupada por Israel, que pertence à Palestina.
E a ocupação israelense não é simplesmente, ó, sai daí que eu quero entrar, não. É chegar com máquina, com força do exército, derruba a casa e desaloja da noite para o dia. É algo assim extremamente violento. O Estado Islâmico não tem Estado Islâmico, ele não é colonizado. O Estado Islâmico é uma unidade que quer colonizar, ele invade territórios. Ele invadiu o território do Iraque, ele invadiu o território da Síria para tentar se estabelecer ali como um Estado. É diferente. Ele se põe como extremamente violento e como colonizador. O Hamas é um grupo que é eleito para governar a faixa de Gaza e é um grupo de resistência contra o colonizador. Então essa guerra de retórica, essa guerra narrativa também, ela começa a associar o Hamas a terrorismo, por quê? Para tentar justificar a barbárie, para tentar justificar esses bombardeios, esse crime contra a humanidade que é perpetrado pelo Estado de Israel. Essa guerra de narrativa, ela é altamente difundida pela mídia ocidental, grande parte da mídia ocidental, e que é financiada, obviamente, pelo Pentágono, pelos Estados Unidos. Um livro muito bom e que eu recomendo a leitura, Geopolítica da Intervenção, do advogado, o Fernando Augusto Fernandes, que atuou na Operação Lava Jato aqui no Brasil. É muito bom a leitura porque ele mostra no livro ali, alguns trechos, como os Estados Unidos financiam autoridades pelo mundo por meio de vários programas norte-americanos, como financia também mídia, como financia setores da mídia ocidental e principalmente no Brasil e em outros países. E isso não é o Fernando, ele extrai isso de uma declaração de um próprio funcionário da CIA, ou de um ex-funcionário da CIA. Falou isso, ele declarou isso em uma entrevista à Carta Capital. Então, assim, é um demonstrativo de como opera. E a maior parte da mídia ocidental são veículos, são plataformas para difusão de mídia propagada pelo Pentágono. E essa guerra nos deixa rouco, como eu estou aqui, no Oriente Médio, porque nos obriga a consultar diferentes fontes de notícias. Que não é só a mídia ocidental, é a mídia ocidental também, até para saber o que essas pessoas estão difundindo, o que elas estão vendendo, qual é a narrativa. Outras mídias alternativas, mídias do Oriente Médio, do mundo inteiro, e sobretudo relatórios também de organismos internacionais, como relatórios da ONU, relatórios ali da Organização em Defesa dos Direitos Humanos. São vários organismos que estão acompanhando essa atuação de Israel, esse bombardeio, esse genocídio de Israel na faixa de Gaza, e todos esses relatórios eles são uníssonos em afirmar que Israel está cometendo crime de guerra, Israel está promovendo um verdadeiro genocídio na faixa de Gaza. Um desses relatórios também é do Tedros Adhanom, da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado após o bombardeio ao hospital na faixa de Gaza. Esse bate-papo aqui vai parando por aqui, mas eu vou voltar em outro momento, a gente vai estar conversando, vai estar acompanhando esses acontecimentos. Eu convido você a seguir aqui o canal do Portal Viu, a deixar aí o seu like, a comentar esse podcast e compartilhar com todos os amigos, convidando também para participar aqui do canal. O Portal Viu ele faz parte de todo um grupo de comunicação, é integrado também pela Demais News TV, que é um canal de notícias 24 horas por dia, e você pode acompanhar nas plataformas digitais, na CX TV, você pode acompanhar também no aplicativo Rádio Viu Digital, que está disponível para você baixar. Você tem lá Rádio Viu Digital, você tem também a TV Ademais News, que é a única associada à Spam TV no Brasil, que é um canal de notícias internacional, com ótimos programas e com uma ótima cobertura, sobretudo no Oriente Médio. E já na geopolítica também, mundial, então você pode acompanhar, você pode baixar aí o aplicativo, que é muito bacana. Você escreve lá na Play Store, Rádio Viu Digital. O Viu Digital é junto, pode baixar. Está disponível também para iPhone. Você pode baixar aí também na sua Apple Store. Eu vou parando por aqui, vou me despedindo e eu volto na próxima. Até mais!
Viu Podcast, a sua mídia digital.